O senhor não sabe o que é um turbo, né? A frase atravessa o salão da Autovia Santana como um tapa seco, daqueles que fazem até quem está de longe virar o rosto. Ícaro Mendonça diz isso sem piscar, com um sorriso torto que escorre arrogância. À volta dele, os clientes param, olham, esperam. E ali, bem no centro daquela roda de desprezo, está Armelindo Duarte Farias, camisa amassada, óculos antigos, mãos pousadas sobre o volante como quem toca algo sagrado. Ele tenta girar a chave, mas o vendedor encosta o dedo no painel e ri. Cuidado, vô. Aperta não, senão explode tudo. Outro cliente cochicha alto o bastante para todos ouvirem, apostando quanto que ele nem sabe ligar esse carro moderno. A gargalhada vem rápida, violenta, como se a velhice de Armelindo fosse uma piada gratuita. O velho respira devagar, mas antes que qualquer palavra saia, Paulo Neres faz um gesto teatral de medo, recuando 2 passos. Ih, Letícia, segura ele não, que o bichão vai botar fogo na loja. Letícia Amaral solta um riso estridente, apontando para o idoso. Esse carro não é Fusca de feira, senhor Armelindo. Aqui é tecnologia de verdade. A plateia improvisada vibra. É como se cada um ali estivesse competindo para ver quem diminuiria mais. O senhor de cabelos brancos, preso entre sons metálicos, olhares afiados e uma injustiça que parece crescer como calor preso no ar. Mas Armelindo não rebate. Apenas passa o polegar pela lateral do painel, num gesto familiar demais para alguém que supostamente não entende nada. Ele ajeita os óculos, inclina um pouco o rosto e diz, quase num sussurro, eu só preciso ouvir o motor. Não é defesa, não é pedido. É uma espécie de verdade invisível, dita com a calma de quem já enfrentou tempestades maiores do que o sarcasmo de vendedores apressados. Talvez por isso Ícaro tenha se irritado ainda mais, porque o silêncio do idoso parecia contrariar o espetáculo que ele tentava conduzir. No fundo da loja, uma jovem observa sem dar risada. Nádia Portela segura o celular, primeiro por indignação, depois por instinto. O jeito como aquele homem encosta no carro não combina em nada com a imagem de alguém perdido ou ignorante. Ele toca os botões com precisão, como quem reconhece um mapa antigo. Ela percebe, antes de todos, que ali existe algo que não cabe naquele círculo de escárnio. Ícaro, cansado da serenidade do velho, cruza os braços e diz a frase que empurra a cena de vez para o abismo. Então liga aí, mestre do turbo. Mostra pra gente como faz. E Armelindo gira a chave. O ronco grave rompe o salão como um trovão contido. Forte, limpo, perfeito. O tipo de som que qualquer mecânico respeitaria. Por um instante, não há risadas. Só aquele eco metálico que parece conhecer a alma de quem o projetou. Esse som fui eu quem ajustou, diz Armelindo sem arrogância, apenas verdade. A roda de zombadores tenta reativar a risada, mas algo mudou. As expressões já não têm a mesma segurança. Há um desconforto novo, quase um aviso silencioso de que aquela história está prestes a virar de forma que ninguém ali imagina. E quando Armelindo coloca a mão no bolso e sente o peso da pasta dobrada, a mesma que guardou por décadas, como se fosse memória viva, o clima na sala começa a rachar por dentro. Se essa cena te fez sentir a injustiça queimando por dentro, deixe seu like e se inscreva no canal. A história está apenas começando. E o que vem a seguir revela muito mais do que qualquer um ali estava preparado para enfrentar. O ronco do motor ainda ecoava, quando Ícaro, tentando recuperar o controle da cena, deu uma risada forçada, alta demais, quase desesperada. Era como se precisasse reafirmar a própria autoridade antes que alguém percebesse a rachadura que começava a se abrir no chão onde ele pisava. Ah, claro! Agora o vô virou especialista, né? Disse, balançando a cabeça com um sarcasmo tão exagerado que até soava inseguro. Essa fagulha de hesitação, porém, não impediu os outros de entrarem na dança.
Paulo Neres foi o primeiro a reforçar o ataque. Deu 2 passos para trás, levantando as mãos como quem teme uma explosão iminente. "Ei, gente, agora segura! O mestre do turbo chegou!", declarou teatral, arrancando risadas rápidas do pequeno grupo que se formava. A plateia improvisada crescia. Clientes que antes apenas observavam de longe, agora se aproximavam, atraídos pela promessa de mais constrangimento. Nada chama mais atenção que uma humilhação pública em curso. Letícia Amaral, percebendo a oportunidade de brilhar diante dos colegas, inclinou o corpo para a frente e soltou: "Alguém avisa ao seu Armelindo que isso aqui não é fusca de feira, não. Esse carro não funciona com reza, meu senhor." A frase caiu como pedra em água parada, fazendo novas ondulações de riso se espalharem. A cada gargalhada, Armelindo parecia encolher um pouco mais para dentro de si. Não por vergonha do que diziam, mas pela crueldade daquilo tudo. Sua expressão não se deformava, apenas ficava mais silenciosa. Um cliente ao fundo, animado pela malícia alheia, gritou: "Pergunta para ele se precisa de carburador também." E o riso, esse riso frio que não carrega alegria alguma, apenas vaidade, se espalhou como vento rápido. Era como se o velho tivesse deixado de ser uma pessoa e se tornado apenas um alvo prático para provar superioridade. Aquelas risadas não eram leves. Eram afiadas, calculadas, quase competitivas. Armelindo tentou falar, só uma frase curta, algum tipo de explicação que pudesse, se não acalmar, pelo menos equilibrar o momento. Mas sua voz se perdeu no meio do coro. Ninguém ali queria ouvi-lo. Queriam apenas continuar alimentando aquilo que já tinha deixado de ser humor fazia tempo. O velho respirou fundo, puxando o ar como quem recolhe forças que o mundo insiste em descontar. Ícaro voltou a se aproximar do carro. Bateu 2 vezes no teto como se estivesse falando com uma criança. "Vô, esse carro não é para brincar, não. Vai testar onde? No quintal de terra batida atrás da sua casa?" A frase arrancou aplausos de deboche. Era possível sentir a tensão, o peso, o desconforto quase palpável se espalhando pelo ambiente. Uma vergonha alheia que fazia até quem assistia de longe se encolher um pouco. Paulo, ainda em seu teatro ridículo, se inclinou para Letícia e comentou mais alto do que pretendia: "Isso é o que dá a deixar qualquer um entrar numa loja dessa." A frase pairou no ar, pesada, cruel, sem disfarce. E o velho ouviu. Claro que ouviu. Mas sua reação não foi raiva, foi dignidade. Foi silêncio. Um silêncio tão firme que alguns dos que riam desviaram o olhar por um segundo, como quem percebe, sem querer, que ultrapassou uma fronteira. Mesmo assim, a escalada não parou. Letícia passou a mão pelo painel e disse: "Vai ver, ele acha que isso liga igual os carros dos anos 70. Mais risadas, mais olhares. Mas aquela sensação de que o mundo inteiro tinha virado de costas para um homem que só queria ouvir o som de um motor. Nádia, a jovem mecânica que assistia tudo, sentiu o peito apertar. Havia algo profundamente errado ali. Algo feio. Algo que não combinava com o jeito como Armelindo tocava aquele carro. Ela apertou o celular com mais firmeza. Sentiu que precisava registrar. Que precisava fazer aquilo ter algum peso depois. Ninguém deveria ser tratado daquele jeito. E enquanto a humilhação crescia, enquanto cada frase de escárnio empurrava o ambiente para um abismo moral ainda mais fundo, Armelindo permaneceu firme, como um tronco velho e resistente diante de ventos que não sabem o que atingem. Ele já tinha passado por muita coisa. Isso estava claro apenas no jeito como segurava o volante. Aquela humilhação, embora cruel, não seria a última palavra. Se você já viu alguém passar por algo assim ou conhece uma história parecida, deixe seu comentário. Essa conversa merece luz. E o que vem a seguir vai mostrar exatamente por que certas pessoas nunca deveriam ser subestimadas. Por um momento, depois das piadas mais pesadas, o som na concessionária parece mudar. Não é silêncio, mas também não é mais só riso.
É aquele barulho estranho de ambiente tenso, em que ninguém sabe direito se continua entrando na brincadeira ou se recua um passo. Armelindo não diz nada, não rebate, não explica, não se defende. Apenas solta devagar o ar que prendeu no peito, como quem põe cada palavra que não falou para dormir por alguns segundos. A mão dele escorrega pela lateral do carro até encontrar um ponto exato na lataria, onde os dedos param. Ele fica ali, com a palma pousada, como se estivesse acalmando o veículo, ou a si mesmo. Ícaro, incomodado com o fato de o velho não reagir, tenta reacender o espetáculo. E aí, vô? Travou? Acabou a bateria? Ele solta uma risada curta, quase automática, mas não é mais o mesmo riso de antes. Tem algo forçado, uma nota fora do tom. Paulo dá uma risada atrasada, olhando para o lado, como se estivesse checando se os outros ainda acham graça. Letícia mexe no cabelo, puxa a barra da blusa, ajusta o crachá, pequenos gestos de quem tenta esconder o desconforto que começa a subir por dentro. Armelindo permanece imóvel, o braço estendido, a mão no carro, a outra segurando a pasta dobrada. Os olhos, porém, não estão perdidos, eles estão fixos. Primeiro no painel, depois num ponto qualquer à frente, como se observassem algo que ninguém mais ali consegue ver. É a expressão de quem já tomou muita pancada da vida, mas aprendeu, na marra, que nem todo golpe merece resposta. O silêncio dele não é vazio, é pesado. Tem memória, tem história, tem nome. Um menino de uns 12 anos, que estava com o pai olhando um carro usado lá no fundo, puxa a camisa do homem e pergunta baixo: "Pai, por que eles estão zoando ele assim?" O pai engole seco. Não responde na hora. Finge que está lendo o catálogo, embora o olhar esteja preso na cena à frente. Em algum lugar, alguém pigarreia, como se quisesse fazer barulho para quebrar o clima, mas não tem coragem de dizer nada. "Vô, esse carro não é brinquedo, não", insiste Ícaro, cruzando os braços, tentando injetar autoridade na voz. "Vai testar onde? No quintal de terra batida atrás da sua casa?" Dessa vez, a piada não cai tão bem. Duas pessoas trocam olhares curtos. Nádia, com o celular firme na mão, aproxima mais um passo, enquadrando não só o rosto de Armelindo, mas também o do vendedor. Ela registra o contraste gritante. De um lado, o deboche armado. Do outro, a dignidade ferida, porém intacta. Armelindo ajeita os óculos com a mão livre. O gesto é lento, cuidadoso, quase cerimonial. A ponta dos dedos toca a armação, levantando-a apenas o suficiente para deixar claro que ele não vai baixar o olhar. Quando fala, a voz sai fraca, mas firme o bastante para ser ouvida por quem realmente está prestando atenção. "Eu só preciso ouvir o motor." Não é justificativa, não é desafio, é só o pedido mínimo de alguém que sabe exatamente por que está ali. O tempo parece alongar. Os segundos demoram mais do que deveriam para passar. Ninguém chama o gerente, ninguém oferece uma cadeira, ninguém pergunta se ele quer água. Armelindo continua de pé, encostado ao carro, sustentando não apenas o peso do próprio corpo, mas o peso invisível de todos os olhares que o reduziram a estereótipo. É como se a humilhação tivesse chegado num limite em que qualquer palavra a mais seria cruel demais, até para quem não se acha cruel. Paulo mexe no celular, finge que está ocupado, mas o olho insiste em voltar para o idoso parado ali, imóvel. Letícia abre a boca para lançar mais uma frase cortante, mas algo na postura dele a impede. Há uma linha fina que separa o riso da covardia, e por um instante ela parece perceber isso. Ainda assim, prefere se calar, morder o lábio, driblar o incômodo mexendo em fichas de cadastro que não precisam de revisão alguma. Na recepção, um ventilador gira preguiçoso, empurrando um ar quente que parece ainda mais pesado do que antes. O som do trânsito do lado de fora entra abafado pelos vidros fechados. Tudo ali, naquele minuto prolongado, sugere uma estranha combinação de rotina e injustiça,
como se a vida tivesse parado só para testar até onde iria a calma de um homem. Nádia sente um nó na garganta. A câmera segue gravando, mas a mão começa a suar. Ela percebe que não está apenas assistindo a uma cena feia, está participando dela, nem que seja como testemunha. E testemunha, no fundo, é sempre um personagem. Alguém que, mais cedo ou mais tarde, vai ter de escolher se continua calada ou se faz alguma coisa com aquilo que viu. Uma funcionária do caixa, que até então tentava se manter alheia, finge organizar alguns papéis, mas vira o rosto de lado, observando Armelindo com outra expressão. A forma como ele permanece ali, sem se dobrar, sem implorar, sem gritar, aos poucos começa a deslocar a narrativa. Não é mais o velho perdido na loja moderna. É um homem esperando. Um homem que sabe algo que ninguém ali imagina. E esse não saber dos outros é o que torna o ar mais denso. O próprio ambiente reage. O riso já não é espontâneo. Vem em ondas curtas, nervosas, quase pedindo desculpa por existir. Ícaro tenta puxar assunto com um casal que vê um SUV ao lado, mas a voz sai alta demais, atravessada pela presença ainda firme de Armelindo encostado ao carro. Ele se incomoda com aquilo. Por que o velho não reclama? Por que não vai embora? Por que não age como alguém derrotado, como alguém que aceita o papel que lhe foi dado naquela história? Armelindo não responde a nenhuma dessas perguntas invisíveis. Ele só fica. E ficar, naquele momento, é o gesto mais forte que poderia existir. A mão continua pousada na lataria, como se estivesse segurando o fio de algo que não pode de jeito nenhum ser rompido. De vez em quando ele fecha os olhos por um segundo, recupera uma lembrança que ninguém vê e volta a encarar o vazio com a mesma calma de antes. É como se, lá dentro, já soubesse que tudo aquilo não termina ali. Quando alguém finalmente comenta que seria bom chamar o gerente, a frase sai tímida, quase pedindo licença para existir. Não seria melhor o Rogério ver isso? Murmura uma das atendentes, sem olhar para ninguém em específico. Ninguém responde na hora, mas o comentário fica suspenso, pairando sobre o grupo, pressionando os ombros de cada um. A sensação é a de que algo está prestes a acontecer, ainda que ninguém saiba o quê. O contraste é brutal. De um lado, o teatro do deboche vai perdendo o brilho. Do outro, a resistência silenciosa de Armelindo ganha peso, ganha volume, ganha presença. Sem levantar a voz, sem dar um passo, sem apontar o dedo para ninguém, ele ocupa o ambiente com uma autoridade que os outros não conseguem nomear. Quem ri menos é justamente quem começa a perceber isso primeiro. A espera se alonga. Minutos que parecem horas. O relógio na parede marca o avanço do tempo, mas ninguém presta atenção. O que importa ali não são os ponteiros, é o jeito como aquela cena vai mexendo com quem ainda tem um mínimo de consciência. O velho continua firme, sem dobrar a coluna, sem largar o carro, sem pedir que ninguém tenha pena. E é exatamente isso que torna tudo tão incômodo para quem o feriu. Até que, em meio a esse peso invisível, ele inspira fundo e, sem olhar para ninguém em particular, repete baixinho, como se estivesse falando consigo mesmo: "Eu só preciso ouvir o motor." A frase é simples, curta, mas carrega um significado que ninguém ali entende por completo. Ainda não. Aos poucos, a humilhação que antes parecia apenas mais uma cena ruidosa de vendedores exibidos começou a chamar a atenção de quem passava pelos corredores da Autovia Santana. Não era mais só um grupo rindo de um senhor. Havia algo mais fundo, mais incômodo, mais cruel na forma como tudo acontecia. Pessoas que estavam escolhendo carros usados se viravam, como se puxadas por um ímã silencioso. A energia da loja mudava, como se o ar quente prendesse a respiração junto com Armelindo. Uma senhora que observava um hatch vermelho apertou a bolsa contra o peito, franzindo o rosto num misto de vergonha e incredulidade. O marido dela, que antes comparava preços com entusiasmo, fechou o catálogo e apenas ficou olhando a cena, pesado, desconfortável.
Era impossível não notar o exagero, o ridículo coletivo, a covardia diluída em cada risada. E foi nesse instante que a presença de Nádia Portela, a jovem mecânica de macacão azul marinho, ganhou outra dimensão. Ela não estava só filmando, ela estava registrando. E quem registra, mesmo sem falar, assume uma posição. O pai dela, um homem de ombros largos, percebeu. Tocou no braço da filha, sussurrando algo como "deixa isso pra lá", mas ela não tirou o celular da altura do peito. Não era curiosidade, era indignação. Ícaro, percebendo que mais gente observava, tentou ajustar o semblante. Puxou os ombros para trás, respirou fundo, ensaiou um sorriso simpático e quase profissional, mas a máscara não encaixava mais. As palavras ditas momentos antes começaram a pesar, ecoando entre olhares que já não julgavam só Armelindo, julgavam ele. Todos os passos que dava eram observados, medidos, quase calculados por aqueles que assistiam em silêncio. Paulo Neres, antes tão empolgado com o papel de comediante involuntário, passou a mexer nas chaves penduradas no cinto, fingindo uma organização inútil. Olhava de canto, fazendo o possível para esconder que estava desconfortável. O riso dele já tinha perdido o brilho, como se o som anterior estivesse envergonhando até o dono da própria voz. A frase "segura ele não, que o bichão vai botar fogo na loja", voltava na mente dele como um gosto amargo. Letícia sentiu o mesmo desconforto. Tentou ocupar as mãos com papéis, com a caneta, qualquer coisa que desviasse sua atenção do jeito como as pessoas a encaravam. Não eram olhares agressivos, mas eram julgadores. Olhares que perguntavam, sem palavras: precisava disso? Em determinado momento, ela viu seu reflexo no vidro de um carro exposto e, por uma fração de segundo, não gostou do que viu. Alguém que riu do que não era engraçado. A loja inteira começou a reagir, mesmo sem falar. Era quase como se um julgamento silencioso estivesse acontecendo ali, sem juiz, sem sentença, sem defesa. Só o peso da consciência coletiva. Um peso que cresce quando a crueldade deixa de ser entretenimento e passa a ser espelho. Um casal jovem se aproximou sem disfarçar a expressão séria. O rapaz franziu a testa ao ver o idoso parado, com a mão ainda apoiada na lateral do carro, imóvel, firme, quase solene. A moça murmurou: "Coitado", mas não era um coitado de pena. Era de indignação, de um desconforto moral que empurra a pessoa para a postura de quem testemunha uma injustiça real. O gerente ainda não tinha aparecido, mas já existia consciência suficiente na sala para entender que aquilo tinha saído completamente do controle. E, paradoxalmente, o único que parecia inteiro, o único que mantinha dignidade do início ao fim, era justamente o alvo, Armelindo, com sua roupa simples, sua pasta dobrada e sua calma inexplicável. Essa calma incomodava. Incomodava mais do que se ele tivesse gritado. Porque quando alguém permanece de pé, apesar da vergonha que tentam jogar sobre ele, é como se a própria injustiça gritasse sozinha, expondo quem a pratica. Nádia, agora com o celular levemente inclinado para captar mais rostos que palavras, tinha os olhos marejados de um jeito discreto. Ela sabia reconhecer um profissional pela forma como toca uma máquina. E a precisão com que aquele idoso encostava no painel não combinava com o estereótipo que tentaram colocar nele. Ela enxergava algo que os outros não tinham percebido, ou não queriam perceber, e isso só tornava o desrespeito ainda mais cruel. O pai dela deu um passo para o lado, provavelmente tentando ver se algum funcionário superior aparecia. Mas a ausência de autoridade apenas reforçava o absurdo da situação. A loja estava entregue a uma dinâmica infantil, tóxica, vergonhosa, e o único adulto na sala era Armelindo. As pessoas começaram a se mover menos, como se o piso tivesse ficado mais denso. Cada movimento era lento demais, cuidadoso demais. Era como se todos temessem fazer barulho e chamar atenção para si.
porque quem chamasse atenção acabaria sendo envolvido naquele julgamento silencioso. Paulo coçou a nuca, Letícia mordeu o canto da boca, Ícaro passou a mão pelo rosto como quem tenta apagar algo que já está marcado. Eles finalmente perceberam que não estavam mais divertindo ninguém. A plateia não ria, a plateia observava, e observar naquele contexto era condenar. Enquanto isso, Armelindo continuava exatamente onde estava. Respirava devagar, firme. Não cruzava os braços, não virava de costas, não escondia o rosto. E essa postura, simples e digna, era tão poderosa que ridicularizava sem esforço cada gesto exagerado de deboche que o cercou minutos antes. O velho não revidava, e isso era o que mais pesava. Porque quando o silêncio se mantém intacto diante do ataque, o ataque acaba se revelando sozinho. A loja, antes barulhenta e marcada por risos, agora parecia funcionar num volume mais baixo, como se cada pessoa estivesse sussurrando só por existir ali. E foi nesse clima quase solene que uma verdade invisível se impôs. Aquela não era mais apenas a história de um idoso sendo zombado. Era a história de como 3 pessoas, Ícaro, Paulo e Letícia, se colocaram diante de todos e mostraram, sem perceber, exatamente quem eram. E você, se estivesse ali, observando tudo isso acontecer na sua frente, o que faria? Comenta aqui embaixo se você interviria, se chamaria alguém, ou se filmaria como forma de proteger quem está sendo humilhado. Sua opinião importa. Porque é nessa hora que a gente descobre quem realmente fica do lado certo da história. O silêncio que caiu depois do ronco do motor não foi um silêncio comum. Foi um silêncio denso, quase físico, como se cada pessoa ali tivesse esquecido de respirar ao mesmo tempo. O som grave, limpo, preciso, tão diferente do que aqueles vendedores esperavam, atravessou a loja como uma confissão involuntária da máquina. Era um rugido que denunciava algo maior, algo que ninguém ali imaginava. Ícaro ainda tentou disfarçar, soltando uma risada curta, nervosa. Uma risada que não combinava mais com o que ele parecia sentir. Paulo e Letícia olharam um para o outro buscando apoio, como se precisassem confirmar que aquilo não tinha acontecido da maneira que seus ouvidos insistiam em afirmar. Armelindo não aproveitou o choque. Não ergueu o queixo, não olhou para ninguém com arrogância. Apenas deixou a mão deslizar devagar pelo painel, reconhecendo cada vibração, como quem reencontra algo que construiu com as próprias mãos. E foi só então que ele murmurou, quase num sussurro, mas alto o bastante para que todos ouvissem. Esse som, fui eu quem ajustou. As risadas voltaram, mas dessa vez não vieram fortes. Vieram trêmulas, vagas, inseguras. Aquelas risadas típicas de quem não sabe mais se está zombando ou se está tentando se agarrar ao pouco de controle que resta. Ícaro fez questão de rir mais alto, mas sua expressão traiu o nervosismo. Os cantos dos olhos contraídos, o maxilar rígido, o tom vacilante. Ele precisava acreditar que aquilo era só mais uma fantasia de velho. Precisava acreditar. Ou o papel que vinha interpretando desde o início da cena se despedaçaria diante de todos. Mas Armelindo não deu tempo para que a dúvida crescesse. Com uma calma que só existe em quem está acostumado a carregar verdades pesadas, ele deslizou a mão até o bolso interno da camisa. Um movimento lento, quase cerimonial. E tirou de lá a pasta dobrada que carregava como quem carrega memória, não papel. O clima mudou na hora. Não havia mais zombaria no ar. Havia expectativa, um medo silencioso, uma estranha sensação de que algo grande estava prestes a se revelar. Armelindo abriu a pasta com cuidado. O papel estava amarelado pelo tempo, mas firme, preservado como se fosse um tesouro que jamais poderia ser esquecido. No cabeçalho, o letreiro técnico brilhava com a autoridade de documentos que alteram carreiras e constroem indústrias. Sistema de compressão ADF-7.
A sigla, simples e objetiva, parecia apenas código para quem não sabia o que significava. Mas Nádia, ainda segurando o celular, percebeu antes de todos. Os olhos dela se arregalaram. Ela se aproximou um passo, depois outro, como se precisasse ver de perto para acreditar no que seu instinto já dizia. ADF. As 3 letras estavam ali como assinatura de um passado que ninguém naquela loja conhecia, exceto o próprio dono do nome. Armelindo Duarte Farias. À medida que essa compreensão silenciosa atravessava o rosto de Nádia, Ícaro fez o que não deveria ter feito. Pegou o papel da mão do idoso sem pedir permissão, num gesto rápido, brusco, quase impaciente. Ele queria provar que era mentira, que era exagero, que era só mais uma tentativa patética de impressionar. Mas quando os olhos dele percorreram a folha de cima a baixo, o sangue sumiu do rosto. As mãos dele tremiam. Paulo, vendo a expressão do amigo perder cor, aproximou-se. Letícia também. Cada um reconhecendo a seu modo que aquele não era um documento qualquer. Havia carimbos, havia registro, havia datas, havia descrição técnica. Havia desenhos do protótipo original da peça, a mesma peça que eles tinham zombado minutos antes. E havia, no rodapé, em letras pequenas, a assinatura do criador, Armelindo Duarte Farias. O choque foi tão profundo que nem o motor em funcionamento parecia fazer barulho suficiente para preencher o vazio criado dentro de cada um ali. A máquina rugia, mas o silêncio humano rugia mais forte. Nádia aproximou-se do idoso com a delicadeza de quem encontra um mestre sem aviso prévio. O celular ainda filmava, mas ela baixou o braço, sem desligar. Não havia mais motivo para esconder o rosto, nem vergonha de gravar. A verdade precisava ser guardada e compartilhada. Seu Armelindo, o senhor projetou isso? Ela perguntou, a voz embargada. Ele não sorriu. Apenas assentiu com a cabeça, como quem não faz questão de mérito, apenas de justiça. Faz muitos anos, mas a essência é a mesma. Ícaro engoliu seco. A máscara caiu. Ele tentou devolver o papel, mas parecia não saber como segurar a própria mão. A folha tremia entre seus dedos, traindo cada segundo de ignorância que tinha se tornado humilhação injusta. Era impossível negar. A verdade estava ali, impressa, registrada, assinada, e respirando na frente deles, em carne viva, um senhor que eles trataram como ninguém, um homem que ajudou a criar o coração do carro que eles vendiam todos os dias, um engenheiro apagado pelo tempo, mas jamais pela própria obra. Ninguém falou, ninguém ousou rir, ninguém tentou disfarçar a vergonha. A loja inteira parecia ter entrado numa espécie de suspensão moral. Todo mundo olhando para o idoso, não mais como alvo de piada, mas como revelação. Uma revelação que, de tão inesperada, virava o rumo daquela história de cabeça para baixo. E no centro dessa virada estava ele, calmo, firme, verdadeiro. Por um instante, depois de todos encararem aqueles papéis amarelados com a patente assinada, parecia que nada mais pudesse ser dito. O choque já havia se instalado. O silêncio já tinha tomado o lugar das risadas. Mas havia algo em Armelindo que ainda não tinha sido revelado. Algo que sustentava cada gesto dele desde o início. Algo que explicava a serenidade, a firmeza, o olhar que nunca vacilou, mesmo diante de tanta crueldade. E quando ele percebeu que não havia mais deboche para atravessar, que o peso da verdade já tinha feito seu trabalho, respirou fundo, um ar cheio de história, e finalmente abriu a porta que mantinha trancada dentro de si. Não era surpresa, não era orgulho, era dor antiga guardada com carinho, como quem guarda uma fotografia dentro da Bíblia. Ele segurou a pasta com mais delicadeza do que antes, como se ela contivesse não apenas um invento, mas uma vida.
Então olhou para frente, não para Ícaro, não para Letícia, não para Paulo, mas para o espaço vazio entre todos, como se estivesse falando com alguém que não estava ali, mas ao mesmo tempo nunca tinha ido embora. Eu não voltei aqui para provar nada para ninguém, começou com a voz trêmula, porém firme. Não vim mostrar que sei, que fiz, que inventei. Ele passou a mão pelo painel do carro como quem afaga um rosto querido. Vim por causa de uma promessa. Essas palavras tiveram o efeito de apagar qualquer resquício de arrogância no ambiente. O padrão de respiração das pessoas mudou. Os braços cruzados se relaxaram. Alguns deram um passo para trás, outros para frente. Era como se todos sentissem que estavam prestes a ouvir algo que não deveriam interromper. Armelindo fechou os olhos por um instante e, nesse breve gesto, parecia carregar décadas de lembranças. Quando abriu novamente, o olhar estava úmido, não de fragilidade, mas de verdade. Uma verdade que ninguém ali tinha preparo emocional para receber de forma indiferente. Meu filho, ele parou. O silêncio esperou com ele. Ele sempre dizia que um dia ia dirigir um carro equipado com a peça que eu criei. A voz falhou de leve, mas não cedeu. Era uma voz que carregava amor e perda ao mesmo tempo, equilibrando ambos, como quem equilibra duas metades necessárias da mesma vida. Ele jurou que faria isso. Dizia que quando ouvisse o motor funcionando com minha compressão, ia dizer que era o som da vitória dele. Armelindo sorriu, um sorriso quebrado, bonito, cheio de memória. Mas ele não conseguiu. O ar da loja se tornou espesso, como se cada partícula estivesse impregnada da presença ausente daquele filho que ninguém conheceu, mas que agora todos sentiam. A dor não veio como melodrama, veio como algo profundo, contido, humano, tão humano que até as máquinas da loja pareceram silenciar. Então eu vim sozinho, continuou ele. Vim só para ouvir o que ele queria ouvir, o ronco do motor que ele esperou a vida toda. Ele tocou novamente o carro, desta vez com uma suavidade quase sagrada. Esse som é o som do sonho dele. E hoje, mesmo sem ele estar sentado aqui, eu posso cumprir pelo menos a parte que me cabe. A loja inteira parecia prender a respiração. Não havia gesto exagerado, não havia lágrimas espalhafatosas. Só a verdade, pura, mansa, inegável. E essa verdade tinha mais força do que qualquer ofensa que tentaram jogar sobre ele. Nádia baixou o celular, devagar, como quem percebe que aquilo não era apenas uma cena. Era um rito de amor, de memória, de promessa cumprida do jeito que a vida permitiu. Alguns funcionários evitaram encarar Armelindo diretamente, tomados por uma mistura de arrependimento e reverência. A arrogância que dominava o ambiente minutos antes agora parecia ridícula, infantil, pequena demais diante da magnitude daquele gesto. Mesmo Ícaro, que tentara manter a postura firme, sentiu o peso daquilo no peito. Era impossível não sentir. Ali, diante de todos, Armelindo não era um velho perdido numa loja moderna. Era um pai, um criador. Alguém que viveu o suficiente para saber que certas promessas não cabem no tempo. Elas apenas atravessam. Armelindo então deu um passo para trás, limpou os óculos com a ponta da camisa e concluiu com a mesma gentileza com que se faz uma oração breve. Eu não queria confusão, só queria ouvir o som da vitória dele, pelo menos uma vez. Não houve aplausos, não houve respostas, não houve explicações. Só aquele silêncio absoluto, cheio de respeito, que substituiu para sempre as gargalhadas vazias. Por alguns segundos depois daquelas palavras sobre o filho, ninguém ousou se mexer. Era como se a própria loja tivesse entendido que tinha passado dos limites e agora estivesse tentando em vão recuar. A respiração de Armelindo ainda vinha pesada, mas firme, como se tivesse finalmente colocado para fora uma parte da história que carregava sozinho há anos. Paulo segurava o documento com cuidado exagerado.
Letícia já não sabia onde pôr as mãos e Ícaro parecia menor do que antes, encolhido dentro da própria postura. Foi nesse clima de vidro prestes a estilhaçar que, lá do fundo, um som diferente cortou o ar. Passos apressados no piso brilhante, o arrastar seco de um sapato caro, um chamado curto vindo da porta do setor administrativo. Que confusão é essa aqui na frente? Perguntou uma voz grave, firme, acostumada a comandar sem gritar. Alguns funcionários se afastaram instintivamente, abrindo um corredor improvisado. E então ele apareceu. Rogério Lacerda Pontes, o dono da Autovia Santana, camisa social impecável, expressão séria, olhar treinado para identificar problemas à distância. Ele não precisou de muito tempo para perceber que ali havia algo maior que uma simples reclamação de cliente. Os celulares parcialmente erguidos, o clima pesado, os rostos culpados diziam tudo antes de qualquer explicação. Rogério caminhou até o centro do grupo, os olhos varrendo cada rosto, até se fixarem em Ícaro, que ainda segurava as folhas com a patente. "O que está acontecendo aqui?", repetiu mais baixo, mas com uma autoridade que fez até o ventilador parecer diminuir a velocidade. Ícaro tentou responder, mas a voz não saiu. A garganta secou. Ele apenas estendeu o papel, como se aquilo explicasse tudo sozinho. Rogério pegou o documento e bastou uma primeira olhada para que algo mudasse na expressão dele. As sobrancelhas se ergueram, a boca se fechou num traço rígido, os olhos correram novamente pelas linhas técnicas, pelas datas, pelas assinaturas. O silêncio, que já era pesado, ficou ainda mais brutal. Nádia observava cada detalhe, o pai ao lado com o maxilar cerrado, clientes imóveis, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento. Então, sem dizer nada, Rogério levantou o olhar e o fixou em Armelindo. Foi um olhar longo, desses que reconhecem muito mais do que um rosto, reconhecem uma história inteira. Ele deu 2 passos à frente, aproximando-se do idoso com respeito visível em cada gesto. O papel tremeu levemente nas mãos dele, não de medo, mas da emoção que chegava atrasada, como sempre chega quando a verdade finalmente se impõe. "Senhor Armelindo Duarte Farias?", perguntou confirmando, mesmo sabendo que não precisava. O velho assentiu de leve, surpreso, mas ainda sereno. "Sou eu", respondeu simples, como se não carregasse nenhuma importância especial naquele nome. Os olhos de Rogério brilharam de um jeito que ninguém ali tinha visto antes. Era um brilho diferente do brilho do vendedor fechando o contrato. Era o brilho de quem encontra ao vivo alguém que aprendeu a respeitar primeiro nos livros, nas histórias de bastidores, nas conversas com engenheiros mais velhos. "Meu Deus, o senhor é uma lenda entre os engenheiros", disse, sem conseguir esconder o espanto. Deu um meio sorriso incrédulo, balançando a cabeça. "Por que não avisou que viria?" A pergunta não era acusação. Era quase um pedido de desculpas por antecipação, como quem diz: "Se eu soubesse quem o senhor era, nada disso teria acontecido." Essa frase foi a sentença que faltava. A hierarquia que até então girava em torno dos vendedores e da falsa autoridade da zombaria desmoronou ali, diante de todos. De repente, o centro da cena não era mais o balcão, nem o computador, nem o carro brilhando em exposição. O centro era o homem de camisa amassada, com uma pasta dobrada e um olhar que carregava mais engenharia e mais humanidade do que todos os diplomas pendurados no escritório ao fundo. Ícaro abaixou a cabeça. Paulo recuou meio passo. Letícia engoliu em seco, sentindo cada palavra dita antes voltar como se tivesse sido gravada e estivesse sendo reexibida dentro dela mesma. Rogério não precisou levantar a voz para deixar claro o que sentia. Bastou o jeito como virou o rosto lentamente na direção dos funcionários. Havia fúria contida ali, uma decepção que machuca mais do que bronca. "Alguém aqui quer me explicar por que esse homem foi tratado desse jeito dentro da minha concessionária?", perguntou, sem precisar escolher um alvo.
A pergunta ficou solta no ar, pesada, envergonhada. Nenhum deles ousou responder. Ninguém tinha argumento. Ninguém tinha desculpa que coubesse naquela cena. Todas as piadas perderam o sentido. Toda a brincadeira se revelou pelo que sempre foi: crueldade. Rogério então voltou o olhar para Armelindo e a mudança de tom foi palpável. A voz ficou mais suave, o corpo menos rígido. Senhor Armelindo, eu peço desculpas. Em nome da Autovia Santana, em meu nome, em nome de cada pessoa que trabalha aqui. Nenhum senhor, nenhuma pessoa merece ser tratada como o senhor foi. Aquelas palavras, ditas ali em público, diante de todos, tinham um peso enorme. Não era só protocolo, era reconhecimento, era reparação que começava pelo respeito. O clima na loja se transformou. A tensão continuava, mas agora tinha outra cor. Não era mais a tensão da humilhação, esperando a próxima piada. Era a tensão da vergonha, esperando as consequências. Cada olhar lançado em direção a Armelindo agora carregava arrependimento, admiração, um incômodo profundo consigo mesmo. Havia um antes e um depois naquele momento. O antes era o riso fácil, o depois era o silêncio que aprendia. Nádia respirou fundo, apertando o celular contra o peito. Ela sabia que tinha gravado algo muito maior do que um cliente sendo mal atendido. Tinha registrado o exato minuto em que a verdade entrou pela porta e virou do avesso todas as máscaras. O pai dela, ao lado, murmurou apenas: "É por isso que não se brinca com quem a gente não conhece." A frase ficou ali, como uma espécie de resumo discreto do que todos estavam aprendendo na marra. Enquanto isso, Armelindo permanecia do mesmo jeito, firme, simples, sem se aproveitar da situação. Não houve vingança no olhar, nem orgulho exagerado. O que existia era uma espécie de paz discreta, como se ele finalmente estivesse vendo o mundo reconhecer, ainda que tarde, aquilo que ele nunca precisou gritar. A verdade, quieta, estava inteira ali, entre as mãos enrugadas dele e o documento que agora circulava entre os olhos atônitos dos que o humilharam. O poder tinha mudado de lado. Não porque ele quisesse mandar em alguém, mas porque a autoridade verdadeira, a que nasce da história, da competência, da dor e da promessa, finalmente tinha sido colocada no lugar certo. E diante dessa autoridade, qualquer cargo, qualquer crachá, qualquer título empresarial parecia pequeno demais. O silêncio que tomou a Autovia Santana depois da chegada de Rogério parecia outro tipo de silêncio. Não era mais o silêncio pesado da humilhação, nem o silêncio duro da revelação. Era um silêncio transformado, um terreno recém-arado, pronto para receber algo que finalmente fazia sentido: reparação. Rogério respirou fundo, guardou a patente com cuidado, quase reverente, e diante de todos assumiu a postura que um verdadeiro líder tem, não quando manda, mas quando reconhece o que é certo. Ele virou-se para os funcionários que ainda permaneciam imóveis, e a voz dele, firme sem ser agressiva, atravessou o espaço inteiro como uma linha reta. "Vocês três", apontou com leveza, sem humilhar, mas também sem hesitar. Diante do que aconteceu, nada menos que um pedido formal de desculpas é aceitável. Não apenas como protocolo, mas como ato de humanidade. Ícaro foi o primeiro a se mover. Parecia arrastar os pés sobre o chão brilhante, como se cada passo carregasse o peso dos minutos anteriores. O rosto estava vermelho, não de raiva, mas de vergonha profunda, daquelas que não precisam ser anunciadas porque transbordam nos olhos. Ele parou diante de Armelindo e baixou a cabeça, num gesto simples, mas tão raro naquele ambiente, que fez algumas pessoas prenderem a respiração. "Seu Armelindo, eu errei", disse, e a voz quase falhou. "Errei feio. Errei porque julguei antes de olhar, porque falei antes de entender, porque não tratei o senhor como deveria." Levou alguns segundos até conseguir levantar o rosto. "Eu sinto muito, de verdade."
Não houve resposta dura, nenhum sermão vindo do idoso. Apenas aquele olhar calmo. O mesmo olhar que resistiu à humilhação, agora devolvendo ao rapaz um tipo de perdão silencioso. Não era perdão verbal, mas estava ali, na serenidade que Armelindo oferecia, como quem oferece água a alguém que está seco por dentro. Letícia aproximou-se logo depois. As mãos tremiam. O olhar estava longe da arrogância que exibira antes. Ela segurou firme o crachá no peito, como se precisasse se ancorar em algo, e falou baixo, num fio de voz que só cresceu porque precisava crescer. Eu não tinha o direito de falar com o senhor daquele jeito. Nenhum direito. Os olhos dela marejaram, mas não transbordaram. O senhor não merecia nada do que aconteceu aqui. Me desculpa, por mim e por tudo que eu deveria ter visto antes. Armelindo apenas assentiu, com aquele gesto mínimo capaz de levantar mais destruição ou construção do que muita palavra grande. Paulo, que sempre fora o mais barulhento, aproximou-se em silêncio. Era como se o deboche que usava para se esconder tivesse caído junto com o chão de segurança sob seus pés. Ele não tentou justificar nada, e isso talvez fosse a maior prova de arrependimento. Eu passei do limite, disse simplesmente, e aprendi. O Senhor me ensinou sem dizer nada. Obrigado. Armelindo tocou o ombro dele num gesto que não absolvia, mas acolhia. Um gesto que devolvia humanidade a quem tinha esquecido como usá-la. Rogério observava tudo com atenção, não como quem fiscaliza, mas como quem testemunha um momento que não pertence mais à empresa, e sim às pessoas. Ele então se voltou para Armelindo, o rosto já tomado por uma expressão diferente. Orgulho, admiração, gratidão. Seu Armelindo, começou, o senhor mudou a indústria, mudou o país e mudou, hoje, esta loja. Ele abriu um sorriso discreto. Por isso, é mais do que justo que a Autovia Santana se responsabilize pela compra completa deste veículo. Em homenagem a tudo que o senhor fez e continua fazendo. Um suspiro coletivo percorreu os clientes. Ninguém se surpreendia com a decisão, mas todos se emocionavam com ela. E mais, Rogério tirou do bolso interno um envelope que parecia esperar aquela ocasião há muito tempo. A marca revisou royalties antigos pertencentes ao seu trabalho. Estavam parados, esquecidos em arquivos que não honravam sua contribuição. Ele estendeu o envelope. Eles são seus, como sempre deveriam ter sido. Armelindo segurou o envelope, mas não o abriu. Olhou para ele com a mesma reverência com que alguém encara uma carta escrita por mãos que já se foram. E por fim, continuou Rogério, quero convidar o senhor para ser consultor honorário da marca. Não por formalidade, mas porque precisamos de mentes como a sua e de corações como o seu. Ao ouvir isso, o público não aplaudiu, e isso tornou tudo ainda mais bonito. O silêncio de respeito, aquele silêncio cheio, profundo, cheio de significado, foi a melhor resposta possível. Aquele não era um momento de espetáculo, era um momento de cura. Ícaro enxugou discretamente os olhos, tentando não ser visto. Letícia respirou fundo, como quem finalmente tira do peito algo que estava preso havia muito tempo. Paulo passou a mão no rosto, escondendo o que não queria mostrar, mas que todos já viam. A loja inteira parecia diferente, mais leve, mais humana. Não porque tudo tivesse sido apagado, mas porque tudo tinha sido visto e corrigido. Armelindo, entretanto, não mudou de postura. Continuou com a dignidade tranquila que carregava desde o início. Eu agradeço, disse com humildade verdadeira. Não pelo carro, nem pelo dinheiro, mas pelo respeito. E essa frase tão simples, tão curta, foi a última peça que faltava para reorganizar o mundo naquele momento. Rogério colocou a mão no ombro dele e foi como se a loja inteira respirasse junto. Nada precisava ser dito além daquilo. Não havia teatralidade, nem exagero, nem explosão de emoção. Apenas uma transformação moral que todos sentiram e poucos esqueceriam.
Se você estivesse ali, vendo uma injustiça se transformar em respeito e verdade, acreditaria que todo erro pode ser corrigido quando existe arrependimento real? Comenta aqui embaixo. Porque às vezes é exatamente esse reconhecimento silencioso que cura o que a arrogância feriu. Aos poucos, depois do pedido de desculpas e do anúncio de reparação, a tensão que dominava a Autovia Santana começou a se dissolver. Não foi de uma vez, nem com aplausos, nem com festa. Foi como um peso que vai descendo dos ombros, milímetro por milímetro, até permitir que o peito volte a respirar direito. O motor já estava desligado, os documentos guardados, o envelope nas mãos de Armelindo. O que restava agora não era mais o confronto, nem a vergonha exposta. O que restava era o silêncio depois da verdade. E nesse silêncio, a postura do velho engenheiro dizia mais do que qualquer discurso. Armelindo não sorriu largo, não ergueu o queixo como vencedor, não olhou ninguém por cima. Ele continuou o mesmo homem de minutos atrás. Camisa simples, passos tranquilos, olhar que enxerga além do momento. A diferença é que agora quem o olhava também via algo diferente. Já não viam o vô perdido, o senhor desatualizado, o alvo de piada. Viam alguém que atravessou a humilhação em pé, sem descer ao nível de quem o atacou. E isso, silenciosamente, mudava tudo. Rogério ainda estava ao lado dele, como se não quisesse que mais nada de errado encostasse naquele homem. Clientes se afastavam devagar, não por desinteresse, mas por respeito. Como quem sai de perto de um altar depois de terminar uma oração. Alguns davam um último olhar demorado para Armelindo antes de seguir o próprio caminho, como se quisessem guardar aquela imagem na memória. A imagem de alguém que venceu não porque gritou mais alto, mas porque se recusou a perder a própria essência. Ícaro, parado a poucos passos de distância, parecia não saber o que fazer com as próprias mãos. Ele tinha pedido desculpas, tinha ouvido as palavras de Rogério, tinha sentido o peso da própria atitude desabar sobre si. Mas o que mais o desmontava naquele momento não era a bronca, nem a presença do dono, nem o registro da gravação que Nádia guardava. O que desmontava Ícaro era ver que, mesmo depois de tudo, Armelindo não parecia querer machucá-lo de volta. Não havia rancor no olhar do idoso. Havia algo pior, e ao mesmo tempo mais bonito. Havia compaixão. A loja retomava aos poucos seus ruídos normais. O telefone tocava aqui e ali, algum alarme de porta abria, uma impressora disparava. Mas tudo parecia mais baixo, como se ninguém quisesse que o barulho atropelasse o que ainda estava acontecendo ali dentro. Rogério se afastou um pouco, indo tratar de burocracias que precisariam ser ajustadas depois. Nádia e o pai conversavam baixo, olhando com uma mistura de admiração e cuidado para o engenheiro. E foi nesse intervalo, nesse respiro entre um instante e outro, que Armelindo caminhou até Ícaro. Não foi um movimento teatral, não houve suspense. Ele simplesmente deu alguns passos calmos, cada um deles tão firme quanto o anterior, até ficar frente a frente com o rapaz. Ícaro tentou erguer o olhar, mas ainda estava preso à vergonha. Então sentiu no ombro a mão de Armelindo pousar com leveza. Não era um toque pesado, tampouco distante. Era um toque de homem para homem, de quem escolhe não perpetuar feridas. O vendedor, por reflexo, levantou os olhos. Encontrou à sua frente aquele rosto enrugado pelo tempo, mas limpo de qualquer intenção de vingança. Os dois se encararam por alguns segundos que pareceram longos demais para caber num relógio. Então Armelindo falou, e cada sílaba carregava um peso que não vinha da força da voz, mas da força do caráter. "Tá vendo, rapaz?" disse, quase num tom de conselho. O respeito também dá pressão. Não houve ironia. Não houve risadinha no final. Não houve sarcasmo escondido em entrelinhas. Era uma frase simples, direta, quase mansa, mas que atravessou Ícaro como nenhuma das broncas de Rogério jamais conseguiria. Porque não vinha de cima para baixo.
Vinha de alguém que tinha todos os motivos do mundo para humilhar de volta, mas escolheu não fazê-lo. O rapaz engoliu seco, sentindo a garganta apertar de um jeito que nada tinha a ver com orgulho ferido, e tudo a ver com consciência despertando. Assentiu devagar, incapaz, naquele momento, de responder. Qualquer coisa que dissesse soaria pequena perto daquela lição silenciosa. Então apenas deixou o olhar dizer o que as palavras não davam conta. Eu entendi. O aperto de mão no ombro durou só um instante a mais. Em seguida, Armelindo o soltou, deu um meio sorriso curto, quase imperceptível, e se virou. Não fez discurso. Não contou vantagem. Não repetiu nada do que já tinha sido dito. Só caminhou até o carro, passando a mão pela lataria uma última vez, como quem agradece a uma ferramenta que serviu de ponte entre o passado e o presente. Nádia se aproximou, ainda emocionada, e parou ao lado dele. Seu Armelindo, o senhor ensinou muita coisa hoje, murmurou. Ele apenas sacudiu a cabeça com humildade tranquila. Eu só vivi, minha filha. A vida é que ensina. A gente só escolhe o que faz com o que aprende. A resposta era simples, mas carregada de um tipo de sabedoria que não se aprende em manual de atendimento nem em treinamento corporativo. Enquanto finalizavam alguns papéis necessários, o clima na loja já era outro. Os mesmos funcionários que antes não economizavam piadas, agora economizavam até o volume da voz. As conversas eram mais contidas, mais cuidadosas. Os clientes pareciam mais atentos ao que diziam uns aos outros. Não era medo, era consciência. Uma sensação de que haviam presenciado algo grande demais para sair dali e voltar à vida como se nada tivesse acontecido. Armelindo não demorou muito além do necessário. Nunca foi homem de gostar de palco. Não pediu anúncio, não quis foto, não exigiu cartaz com seu nome. Pegou o que era seu por direito, o carro, o reconhecimento, o respeito, e guardou tudo com a mesma discrição com que tinha chegado. A diferença é que, agora, a loja inteira o via sair não como alguém pequeno que precisou ser defendido, mas como alguém grande que não precisou atacar. Quando caminhou em direção à saída, algumas pessoas abriram passagem de forma espontânea. Era um corredor de olhares, não de aplausos. Alguns acenaram com a cabeça em sinal de respeito. Outros sorriram de leve. Havia um menino olhando para ele como quem observa um herói sem capa, desses que a vida insiste em esconder nas esquinas do cotidiano. Armelindo respondeu com outro aceno mínimo, guardando no peito, talvez, mas uma memória silenciosa para levar com ele. Lá dentro ficou aquilo que ninguém via, mas todo mundo sentia: a mudança. Ícaro, Letícia e Paulo jamais atenderiam outro cliente do mesmo jeito. Não porque alguém os ameaçou, mas porque alguém os refletiu. Rogério jamais deixaria o salão sem ouvir o que acontece na linha de frente. Nádia jamais deixaria de perceber a diferença entre quem mexe em máquinas e quem entende o coração delas. E cada cliente que testemunhou aquela cena levaria para casa, junto com as chaves ou com a intenção de compra, uma história sobre respeito, promessa e dignidade. Do lado de fora, o sol seguia fazendo o trabalho de sempre. A rua era a mesma, os carros passavam, o bar da esquina funcionava normal, gente entrava, gente saía. Mas para quem esteve ali dentro, nada era exatamente igual. Porque no fundo, todo mundo sabia. A verdadeira vitória não foi o carro pago, o convite de consultor, o dinheiro recuperado. A verdadeira vitória foi ver um homem atravessar a humilhação sem se tornar igual aos que o humilharam. A atitude de Armelindo, mais do que qualquer frase, foi o que ficou gravado. Ele poderia ter esfregado a patente na cara de cada um. Poderia ter exigido que todos o tratassem como rei. Poderia ter saído dali triunfante, diminuindo quem o diminuiu. Mas escolheu outro caminho. Escolheu o caminho de quem sabe que o respeito que a gente exige gritando é frágil,
Mas o respeito que a gente inspira em silêncio é impossível de ser apagado. E é justamente aí que mora a lição. Não na vingança, não na humilhação de volta, não na necessidade de provar superioridade. A força verdadeira apareceu no jeito como ele continuou sendo quem era, mesmo depois de tudo, íntegro, calmo, firme, de pé. O tempo seguiu seu curso em Cândido Mendes, mas algumas coisas não voltaram mais ao lugar de antes. A cidade continuava pequena, o sol continuava batendo forte no asfalto rachado. Os ônibus seguiam lotados nos mesmos horários de sempre. Mas dentro de algumas salas de aula, dentro de algumas oficinas escolares, dentro de alguns corações que estavam presentes naquele dia na concessionária, algo tinha mudado de maneira definitiva. E essa mudança começou a aparecer, não em grandes manchetes, mas em detalhes quase invisíveis para quem passa rápido demais pela vida. Numa escola pública da cidade, uma sala de aula improvisada em laboratório técnico virou o novo cenário de Armelindo. Não era um estúdio profissional, não havia iluminação perfeita, nem câmeras de cinema. Havia um quadro branco meio gasto, uma mesa com peças de motor espalhadas e um celular apoiado em um tripé simples. Era o suficiente. Ali, diante de uma fileira de jovens com olhar atento, o engenheiro aposentado explicava, com calma, como o ar é comprimido, como a mistura certa gera potência, como cada pequeno detalhe da peça influencia no som que o coração do carro produz. Ele falava de compressão, de taxa, de eficiência, mas sem perceber ensinava outra coisa, que conhecimento verdadeiro não envelhece, só se transforma em raiz. Uma aluna levantou a mão, tímida, e perguntou por que ele tinha escolhido trabalhar com isso a vida toda. Armelindo sorriu de canto, ajeitou os óculos e respondeu que nunca foi sobre o carro em si, mas sobre o desafio de fazer algo funcionar melhor do que funcionava antes. No fim das contas, menina, nossa vida é isso também. Tentar fazer o amanhã funcionar melhor do que funcionou ontem. A turma riu leve, não de deboche, mas de reconhecimento. E o celular gravando tudo. Transformava aquela aula simples em um vídeo técnico que logo seria mostrado em outras escolas da região, em outros cursos, para outros jovens que nem sabiam quem ele era, mas que ouviriam sua voz como alguém que abre uma porta. O carro que um dia ele quis ouvir por causa do filho passou a ter um novo papel. Já não era apenas símbolo da promessa cumprida entre um pai e uma memória. Era uma espécie de veículo de futuros, literalmente. Com o apoio da concessionária e de um projeto parceiro, aquele mesmo carro começou a levar pequenos grupos de estudantes para feiras de ciência em cidades próximas. Alguns deles nunca tinham saído de Cândido Mendes. Entrar naquele carro era, para eles, atravessar uma fronteira invisível entre o que sempre acharam que podiam ser e o que, de repente, começavam a enxergar como possível. Em uma dessas viagens, enquanto um grupo conversava animado sobre um projeto de mini-turbina que tinham montado com sucata, Armelindo fechou os olhos no banco da frente e ouviu de novo o motor trabalhando estável, firme. Não ouviu apenas som de engrenagens. Ouviu risadas no banco de trás, discussões sobre qual era a melhor solução para um problema, ideias trocadas, sonhos que, aos poucos, deixavam de ser só imaginação. Ali, entre uma cidade e outra, a promessa que ele tinha feito ao filho parecia se estender como linha invisível, ligando o passado que ficou e os futuros que ainda viriam. Na Autovia Santana, o episódio da humilhação e da virada não foi varrido para debaixo do tapete. Virou case interno, sim, mas não desses usados apenas em palestras bonitas. Era mostrado em treinamentos de verdade. Novos vendedores assistiam ao vídeo em que Armelindo calmo dizia que só queria ouvir o motor. Assistiam ao trecho em que a patente era mostrada, a expressão de choque dos colegas, ao momento em que o dono da loja o tratava como lenda e, principalmente, ao instante em que o idoso escolhia não revidar.
Depois, a pergunta vinha inevitável. E você? Como teria agido? Não era uma pergunta sobre atendimento. Era uma pergunta sobre caráter. Ícaro, agora mais velho de alma do que de rosto, às vezes participava desses treinamentos. Não como exemplo negativo exposto, mas como alguém que fala com a voz de quem sabe o que é errar feio e ainda assim escolher mudar. Ele contava, sem floreio, como foi ver a própria arrogância desmoronar em público e como aquele dia o obrigou a se olhar no espelho de um jeito que nunca tinha feito. Não se colocava como vítima de nada. Assumia com todas as letras que tinha sido cruel. E era exatamente essa honestidade que tornava sua presença tão importante ali. Ele se tornara, sem querer, uma peça da engrenagem desse novo ciclo de respeito. Os jovens da cidade começaram a ver em Armelindo não apenas um senhor inteligente, mas um tipo raro de referência. Alguns queriam aprender mecânica. Outros apenas se inspiravam na forma como ele carregava a própria história, sem se vitimizar, sem romantizar a dor. Em cada visita às escolas públicas, em cada conversa rápida no portão, em cada aula gravada em vídeo, ele plantava, sem discurso motivacional, a ideia de que dignidade não é luxo, é fundamento. E, curiosamente, a vida também se ajeitou de maneiras pequenas, porém simbólicas. Aquele menino que um dia puxou a camisa do pai na concessionária, perguntando por que estavam rindo de um velho, agora crescia dizendo que um dia queria inventar alguma coisa importante também. A senhora que apertou a bolsa no peito ao ver a cena, sempre que passava de ônibus em frente à autovia, olhava pela janela com um pouco mais de carinho. O pai de Nádia, antes descrente de mudanças, admitia que, às vezes, o mundo ainda dava umas respostas bonitas. Nada do que aconteceu apagou o que houve naquele primeiro dia. A humilhação existiu. As frases cruéis foram ditas. A injustiça foi real. Mas, de algum modo, o que veio depois foi maior. Armelindo não ganhou de volta o tempo com o filho. Não apagou as saudades. Não remendou o que a perda rasgou. Porém, sem planejar, transformou a dor numa corrente de bem que alcançou gente que ele nem conhecia, em lugares onde nunca pisou, em tempos que ele talvez nem veja. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão forte. Ela mostra que mesmo quando o mundo tenta esmagar um coração inteiro, a escolha de permanecer íntegro não cai em terreno vazio. Ela ecoa, inspira, corrige rotas, abre brechas de luz em ambientes que antes eram só cinza. O bem que ele plantou, sem fazer força para aparecer, começou a voltar em formas que ninguém conseguiria calcular, em alunos curiosos, em profissionais mais humildes, em clientes mais atentos, em pequenas justiças silenciosas que foram nascendo à sombra daquela grande cena. O carro continua rodando pelas estradas da região. O motor continua respondendo ao toque da chave. E em cada arrancada, há um pedaço da trajetória de Armelindo ali dentro, misturado ao destino de quem agora entra e sai daquele veículo sem saber que pisa num chão atravessado por promessa, dor, justiça e recomeço. E você, que está assistindo tudo isso, acredita que o bem que a gente faz sempre volta mais cedo ou mais tarde de forma multiplicada? Comenta aqui embaixo. Às vezes, é essa fé que mantém as mãos firmes, mesmo quando o caminho parece não fazer sentido nenhum. Ao entardecer, quando o céu de Cândido Mendes se pintou de laranja e o vento quente começou a perder força, Armelindo dirigiu até a mesma estradinha de terra onde um dia segurou as mãos pequenas do filho para ensinar a trocar as marchas. O lugar continuava igual, simples, silencioso, discreto, mas agora carregava outro peso, outra luz. Ele estacionou devagar, desligou o rádio, abriu os vidros e deixou apenas o som do mundo entrar. Por um momento ficou ali sem fazer nada, só respirando, só sentindo.
Depois, com a delicadeza de quem segura uma memória viva, encostou a palma da mão no painel. O mesmo painel que tantas vezes já tocara, mas nunca daquele jeito. Girou a chave e o motor respondeu com um ronco firme, cheio, quase emocionado. Não era só um som mecânico, era um som que carregava promessa, dor, vitória e continuação. Armelindo fechou os olhos. O vento passou pelo rosto dele como quem entrega uma bênção. "Consegui, meu filho", murmurou sem pressa. "A vitória é nossa." A paisagem ao redor permaneceu quieta, como se entendesse que aquele instante não era para ser interrompido. O carro permaneceu ligado, vibrando suave, homenageando aquele que não pôde estar ali, e também celebrando tudo o que floresceu depois da injustiça, o respeito recuperado, as portas abertas para jovens da cidade, o renascimento da dignidade em um ambiente que havia esquecido seu valor. Se essa história encostou no seu coração, deixe seu like, escreva nos comentários o que você sentiu, compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que a justiça existe e que o destino encontra seus caminhos. E claro, se inscreva no canal para continuar acompanhando outras histórias de justiça, redenção e esperança.